Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui para estudar com vocês aí a lição de número 4, o drama de Jó. Lembrando que nós estamos aí já na quarta lição, estudando já essa revista ligada aí à vida de Jó. O tema é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos, como já disseram aqui, na quarta lição. Para você que de repente começou a acompanhar agora, nós já trabalhamos aqui e já produzimos 3 lições anteriores a essa, que estão sempre dispostas numa playlist. Então, de repente, você está chegando no canal agora, está passando a nos conhecer, a gente sempre disponibiliza dentro de uma playlist, tá, todos os vídeos para que você possa aí acompanhar. E vamos então começar mais uma lição aí. E para começar, vamos estar vendo aqui o texto áureo que diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó, capítulo 2, verso 21. Temos aqui a nossa verdade prática que nos diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Está aí um grande exemplo, a ser seguido, Jó. Leitura bíblica em classe que diz, Jó, está lá em Jó, capítulo 1, verso 13 ao 22, e Jó capítulo 2, versos 6 ao 8. Vamos continuar. Vamos então, queridos, para a nossa introdução, que nos diz: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Na condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, meus queridos e amados irmãos, é basicamente a condição de Jó durante a prova na qual ele foi submetido. Então, o que a gente precisa trabalhar dentro desse vídeo, dentro dessa lição, e eu já deixo aí para você, professor, que tem nos acompanhado, é que você procure ao máximo traçar esse paralelo. Com base no que nos é dito que Jó tinha, possuía, dá para se ter uma noção de como ele vivia anteriormente. Pouco nos é dito a respeito de Jó, mas o pouco que nos é dito nesse livro, dá para ter, a partir das suas posses, a partir daquilo que lhe é atribuído, uma noção de como é que ele vivia. E a ideia para essa lição é essa: trabalhar com o que Jó tinha, obviamente possuía, e tentar, com base nisso, traçar um paralelo entre o que lhe acabou restando, como ele ficou durante a prova. Então, essa questão de Jó sendo restaurado, os seus bens sendo restaurados no fim, filhos, todo esse processo de saúde, não é, eu acredito, o tema a se trabalhar muito para essa lição, ainda que a gente vá falar sobre isso, mas há lições posteriores que vão trabalhar melhor isso. Então, eu digo aí para você, deixo a dica para você que vai estar lecionando essa lição, que você foque a princípio mais nesse ponto, tá, gente? Quem Jó era, ou melhor dizendo, o que Jó tinha, possuía, e como é que ele ficou nesse tempo de crise, o que lhe restou nesse tempo de crise. E esse deve ser o foco, esse deve ser o ponto dessa lição, tá? Com base nisso, é daí que sai então esse tema, essa ideia, o drama de Jó. E é sobre isso que a gente precisa trabalhar dentro dessa lição, a fim de não perder o foco e entender melhor o que ela nos quer passar. Continuando aqui, vamos lá. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. É bom que você foque nisso também, tá? Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então, o primeiro ponto aqui é não fugirmos de maneira alguma do objetivo da lição. É como eu disse, é tentar trabalhar dentro dessa linha, tá? Do que ele tinha, do que ele possuía antes dessas dificuldades e o que lhe restou e como é que ele agiu, como ele reagiu, melhor dizendo, com tudo isso, Como ficou o coração de Jó, a mente de Jó, qual foi o comportamento desse homem, tá? Qual a reação esboçada por ele mediante essa prova. Esse deve ser o ponto. É uma lição até, acredito, pequena, breve, dá para sintetizar, dá para trabalhar muita coisa dentro dessa lição. Eu vou tentar também, é claro, vou tentar. Tá? Porque nem sempre é possível, há assuntos que às vezes se estendem, se alongam, que a gente acaba não conseguindo trabalhar ele de maneira plena dentro de um vídeo. A oportunidade é essa que ainda que eu não tenha de poder explanar melhor aqui nesse vídeo, você vai ter aí, é claro, em loco, em sala de aula com os seus alunos. Então, professor, foque nisso aí, é o que eu deixo para você aqui dentro da introdução. Então vamos começar a ver o primeiro subtópico para entender melhor essa lição. Vamos lá. O primeiro tópico diz assim: tragédia de natureza econômica. Então, para começar, vamos ver agora o subtópico que eu havia dito, mas o tópico a princípio. Então,
Para esse primeiro tópico, o que a gente precisa trabalhar aqui? A gente precisa entender essa questão ligada à economia de Jó, ligada às questões financeiras. Tá? Como é que essas perdas abalaram financeiramente a vida de Jó? Ainda que esse nem sempre seja o nosso foco a analisar esse livro, né? Mas o foco esteja relacionado ao sofrimento, essa questão de como o homem lida com isso, o agir, a presença de Deus, o trabalhar de Deus mediante o sofrimento humano. Mas ainda assim é bom que a gente faça essa análise. Por quê? Porque a gente consegue contextualizar isso. A gente às vezes passa, a partir dessa tragédia de natureza econômica, financeira, como o Jó sofreu financeiramente, a gente consegue também trabalhar situações como essa. Muitas vezes as pessoas acabam sofrendo na questão financeira, que acabam tirando da própria vida. Então é bom a gente parar para entender um pouco esse tema. Então, professor, foque no primeiro tópico, como já diz aqui, ó, natureza econômica, está aqui essa palavra muito clara, e aqui deve ser o seu norte, econômica. E outros temas a gente vai ver, claro, no segundo tópico e também no terceiro, sucessivamente. Então, para que a gente não embole aqui, o primeiro tópico vai ser só relacionado a isso, tá, meu querido e amado professor? Vamos lá. Começando aqui, o sucesso na esfera comercial. O comércio e a atividade no campo eram as principais atividades de Jó. Então, aqui a gente já começa a ter uma noção de quais seriam as atividades de Jó. E a gente passa a entender, analisando o que ele tinha, né? O que ele tinha, os animais que ele tinha, essa questão como ele vivia, é que vai realmente nos dizer isso. É a partir daí que a gente consegue tirar essa ideia, tá, de que Jó realmente vivia de maneira bem ampla essa questão da atividade, tá, no campo. O campo era realmente a principal atividade dele. Então vamos ver aqui isso aqui, como é que funciona isso. Primeiro vamos analisar o que ele tinha. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócio. Então, vamos lá. Dizer que Jó era um homem de negócio não quer dizer que Jó não tenha sido um homem de Deus, um homem de oração, um homem de jejum, como a gente acaba percebendo no livro, a gente vê isso, tá? Mas a questão também não quer dizer que o foco da vida de Jó estivesse totalmente voltado a bens materiais, bens financeiros, questão ligada a comércio, e que muitas vezes Jó deixava de buscar a Deus porque estava ligado, atrelado e até distraído com essas questões. Não é isso. O fato é entender que, ainda sendo ele um homem de Deus, ainda sendo ele um intercessor, né, ele intercedia por sua família, um sacerdote no lar, e isso é muito claro no texto, o que a gente percebe também é que Jó possuía uma vida não só devocional, uma vida só de maneira, como é que eu diria, espiritual, religiosa falando. Jó tinha os seus afazeres. Isso aqui é importante para nós, gente. Porque ainda sendo nós, homens e mulheres de Deus, né, servos do Senhor, a igreja de Cristo Jesus, nós estamos no mundo físico ainda. Né? O que é corruptível ainda não se tornou incorruptível. E o que é mortal ainda não se tornou imortal. A glorificação, né, um estudo, um ensino, que nós, inclusive uma doutrina bíblica, a doutrina da glorificação, ela ainda não aconteceu por completo, a igreja ainda não foi arrancada da terra. Enquanto a que vive, ela precisa também trabalhar pontos como esse. Muitas vezes a gente trabalha muito essa ideia de culto, né? O culto lá no templo, das 19, que como é comum, né? 19 até as 21 horas, muita gente é cristã, serve, é crente, é do Pentecoste, é do poder, é do movimento, é do glória a Deus, mas fora desse horário acaba não sendo, então não consegue ser um cristão na escola, no trabalho, né? Na faculdade, o que quer que seja. Então a gente precisa entender pontos como esse, entender que Jó também tinha a sua vida física normal, e o que a gente passa a perceber com base no que ele tinha, que essa vida que ele tinha era uma vida voltada para o comércio, tá? E em que sentido? É que, vamos ver, analisar os animais para entender melhor onde a gente quer chegar aqui. Primeiro, já tinha ali, o texto vai dizer 7.000 ovelhas. Gente, 7.000 ovelhas não dá para se criar num quintal de casa normal, uma casa um tamanho normal. Então, se Jó tinha 7.000 ovelhas, muitas ovelhas como já tinha, a gente entende que havia um fim para essas ovelhas. Então, havia um trabalho realizado com elas. E com isso a gente compreende que está ligado à produção têxtil. Ou seja, Jó se utilizava da lã dessas ovelhas a fim de vender essa lã para que desta lã fosse feito roupa, né, para as pessoas. Então, Jó comercializava essa lã. Isso que é importante entender isso. Outro ponto também, né, os camelos, né, a gente sabe que um camelo é um animal muito forte, robusto, bebe aí em média, como há quem diga, 100 litros de água, e ele anda muitas léguas bebendo essa água. Então, um animal ótimo, excelente para transporte, assim como o jumenta também o é. As jumentas são ótimos, animais ótimos para transporte. Então, o que a gente passa a entender aqui? Era como se Jó tivesse uma indústria têxtil, tá, na sua casa,
muita e muita lã, muita e muitas roupas eram confeccionadas com essa lã, e também tivesse uma transportadora, ok? O ponto aqui, professor, você já entendeu. O ponto aqui é tentar, é claro, de maneira coerente, trabalhar essa ideia do lá e cá, o antes e o hoje. Contextualizar isso aqui, utilizar o texto lá no contexto de Jó, falando de seus animais, e tentar trazer esse contexto para nós na atualidade. Tá? Essas ovelhas, então, você aplica ovelha lá no passado, roupas aqui hoje, lã. Você aplica camelos e jumentas no passado, e pode aplicar certamente aqui carros, transportadora, carros, né, ônibus, como você quiser falar, né, uma transportadora de ônibus, carro, uma empresa de logística, como você quiser trabalhar aí, fica à vontade, né? O ideal é entender isso aqui, que comércio era algo que fazia parte da vida de Jó. Dá-se a entender pela quantidade de animais que ele possuía. Não era uma quantidade comum de pastores ali, de ovelhas, e como a gente costuma ver na Bíblia, mas o que a gente percebe ali é aquela quantidade de animais que ele possuía, era uma quantidade que estava a princípio relacionada ao comércio. Tá? Esse é o ponto a se entender. Vamos continuar aqui para o segundo subtópico. O sucesso na esfera do campo. Então, a ideia é entender no primeiro tópico que ele era bem sucedido nessa área. A segunda área também vai mostrar um pouco de sucesso aqui de Jó. Vamos lá. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. Então, a gente já viu isso aqui, né? Não era ele um nômade, como alguns autores supõem. Então, com isso, a gente passa a entender uma coisa. Talvez você não tenha lido, visto, mas existem comentários, existem aí autores, escritores, que acabam a referir-se a Jó, dizendo que ele era nômade, que ele não tinha... Né? Você sabe que nômade é aquela pessoa que muitas vezes não tem um lugar fixo para ficar. Né? Muitas vezes, de acordo com o tempo, com as intempéries, acaba mudando de lugar em lugar, não sendo possuidor de uma terra, de maneira física e plena ali. O exemplo disso hoje nós teríamos aí as pessoas que são ciganos, né? Então você tenta explicar isso e aplicar cigano, dizer que algumas pessoas diziam que Jó era como o cigano da atualidade hoje. Então Jó morava aqui, depois ali, acolá, de acordo com as situações. Mas é interessante entender que quem tinha isso tudo que Jó tinha, tudo que Jó possuía, não conseguiria jamais transportar 7.000 ovelhas. Como é que um nômade vive com 7.000 ovelhas? Como é que um nômade vive com 300 camelos, 500 jumentas e 500 juntas de boi, 1.000 bois? Não tem como viver, e tanta gente trabalhando para si, né? Então não teria como um nômade, alguém que vive mudando aí, ter tudo isso. Então, para começar, isso aí já nos prova que essa tese, essa ideia de que Jó seria nômade ou seminômade, como alguns dizem, não cabe, não é bíblica, tá? Não compete a vida de Jó. Continuando aqui, os bois, da mesma forma, as ovelhas ofereciam proteína animal. Vimos lá no subtópico anterior que as ovelhas proporcionavam lã, né, a questão têxtil, e vimos também a questão do transporte, né, a carga. E aqui estamos vendo agora que esses bois, os bois que Jó tinha, e as ovelhas, repetindo as ovelhas, também, além das ovelhas produzirem lã, as ovelhas também ofereciam proteína animal, ou seja, carne. A carne das ovelhas poderia ser abatida, as ovelhas poderiam ser abatidas, também os bois, e vendidos, tá, para que as pessoas pudessem ali comer carne. Então, além do fato das ovelhas proporcionarem lã, também proporcionavam carne. E a gente sabe que cordeiro, coisas do tipo, era muito comum nos pratos lá de famílias ocidentais, orientais. Haja vista também o fato de a gente ver muito isso na Bíblia, né? Inclusive a Páscoa, a tradição da Páscoa traz essa ideia de cordeiro, então é comum vermos que cordeiro, né, ovelha, animais como esses, faziam parte lá dos pratos típicos dessas pessoas. É claro também que a gente entende, lendo aí alguns comentários e coisas do tipo, que não era comum para eles comer carne todo dia ou em todas as refeições, né? Assim como nós, e assim como eu, que amo comer carne. Mas a ideia é entender o seguinte, que além disso não estar presente 100% na refeição deles, mas era comum para eles se alimentar também de carne. Então a gente vê aqui, mais uma vez, que os bois, né, que Jó possuía, e as ovelhas ofereciam proteína animal, carne. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então, para entender outro ponto aqui também, gente, vamos lá. Além de as ovelhas proporcionar lã, além dos camelos trazer essa ideia de transporte de carga, né, junto com a jumenta, a gente vê também aqui os bois e as ovelhas também podendo ser comidos, né, a carne, a proteína animal. Vemos também as ovelhas aí trabalhando essa questão junto com a jumenta do laticínios. Então, queijo, vamos lá. Todos os derivados do leite poderiam ser produzidos. Então, a indústria, a gente já começa a ver, querendo ou não, essa questão ligada a trabalho, a campo, essa ideia de produção. Então, com isso, o que nós entendemos é que havia produção,
dentro das posses, das terras, das propriedades de Jó. Isso é importantíssimo. É claro que eu acho que eu não preciso focar tanto, ser tão detalhista, que a minha ideia aqui é te auxiliar, professor. É um ponto chave para você tentar trabalhar dentro da sua aula, esse aí. Essa ideia de lá e cá, naquele tempo e hoje, contextualizar isso, trazer isso para hoje, como a gente viu aqui nessa questão da açougues, né? Jó teria açougues, por assim dizer, Jó teria aí indústria, vamos dizer, empresas ligadas a questões derivadas do leite, né? Então, olha que coisa interessante. Então, queijo, muitas coisas do tipo poderia ser feito, coalhada, iogurte, coisas que a gente pode ver que poderia ser feito. Então, isso aí é interessante. E com tudo isso, gente, a ideia é entender que tudo isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor, um homem empreendedor no sentido moderno do termo. Então, empreender é isso. Um homem que se utilizava daquilo que tinha a fim de que, com o que tinha, granjear mais e ser bênção e abençoar vidas. E ele era um homem que empregava muitas pessoas. Olha que a Bíblia diz que havia muitíssima gente a seu serviço. Então, olha que coisa interessante. Jó era um homem rico, da maneira correta. Jó era um homem rico, no sentido literal da palavra, e também era um homem que era empregador, empreendedor, um homem que ajudava, um homem do coração reto. O próprio Deus deu esse testemunho dele. Então, deve ter sido algo maravilhoso para aquelas pessoas serem funcionários, trabalharem com Jó. Esse deve ser o ponto aqui, tá, professor? A gente não vai trabalhar tanto nesse primeiro tópico, porque esse primeiro tópico vai focar mais nessa questão financeira e a gente quer saber mais aqui. Então, cuidado para você não se perder no início dessa aula e acabar ficando preso aí. Às vezes acontece da gente estar trabalhando com EBD, e já aconteceu muito comigo. Hoje eu acabei tomando algumas precauções para que não aconteça mais. É o fato de a gente começar lendo a revista e acabar ficando preso ali. E quando concluir a aula, a gente acabar na metade ou até mesmo faltando um tópico inteiro para ler a revista. A gente lê. Então, o que você precisa fazer, eu até te aconselho, mas digo eu, não o senhor, mas é um conselho, é que você não precise ler a revista inteira em loco, ler a revista inteira na sala de aula. A ideia que nós temos é que os nossos alunos estão lendo a revista, então a gente deve ler o subtópico, escolher o que eu fiz aqui. Se você analisar bem na sua revista, você vai ver que eu não coloquei tudo aqui. Eu peguei umas partes que eu julguei interessantes, julguei necessárias. Você pode marcar lá com marca-texto na sua revista e ler somente aquelas partes. O perigo de ler a revista, a gente acaba preso nessa ideia de ler a revista, a gente acaba colocando nossos alunos meio que preguiçosos, não querendo ler em casa, porque a gente vai na ideia de que a gente vai chegar em sala de aula e vai ler a revista toda, e acaba também não tendo tempo hábil de poder trabalhar com a lição. Então, o que eu estou tentando fazer aqui nesse primeiro tópico é te mostrar, te auxiliar, professor, dizendo que você deve ser muito breve nele, tá? Não tem tanta coisa assim a se dizer, mais fazer esse comparativo antes e depois, para trabalhar agora, começar a preparar o campo para falar como Jó passou com essas perdas. Então, o aluno tendo essa noção do que Jó teria hoje, do que se você pegasse o Jó como alguém está vivendo hoje, e com o sistema de comércio, o mundo como está hoje, né, o empreendedorismo como está hoje, as empresas, a indústria, todo esse processo, e tentar trabalhar isso hoje, né, indústria têxtil, indústria de laticínios, questões ligadas à carne, né, açougue, proteína animal, abatedouros, e todo esse processo aí, tá, gente? Carga, indústria ligada à logística. Então, se você conseguir colocar o seu aluno nessa atmosfera, nessa ideia, ele conseguirá com certeza ter uma noção melhor de como era a vida de Jó e do que Jó realmente perdera. Vamos continuar aqui então. Vamos lá. A gente vai ver aqui então o terceiro subtópico que diz: o ataque do diabo na esfera comercial. Então a gente viu a esfera comercial, a vida de Jó, como ele era bem sucedido nessa área. Agora vamos ver como ficou essa questão, como é que o inimigo se utilizou, né, Satanás, para tocar nessa área da vida de Jó. Vamos lá. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. Então, a gente precisa entender isso aqui, gente. E eu até grifei, até marquei aqui, né, até tá de vermelho aí, para a gente ter uma noção melhor, que Satanás ele atingiu o centro. Então, o que nós precisamos entender é que quando a ideia para o diabo é trabalhar essa questão de nos levar à falência, né, tentar destruir o que nós temos, o que nós granjeamos, né, galgamos ao longo da nossa vida, ele é bem calculista, ele é muito frio, ele analisa a forma, então ele tenta fazer com que ele consiga minar as nossas forças, tá? Então ele ataca no ponto em que ele acha ali que é o ponto principal. Foi o que ele fez, ele foi direto, né? Houve uma sequência nesses ataques de Jó, ataques do diabo à vida de Jó, né? Ataque contra Jó, melhor dizendo. Então nesse ponto Satanás foi lá e atingiu o centro das atividades comerciais dele. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Então ele tocou nos bens. O que a gente precisa focar aqui é que ele, a princípio, poderia ter tocado, caso quisesse, primeiro nos filhos.
Quando ele conversou com Deus, perceba que quando Satanás conversa com Deus, e ele sai da presença de Deus, e Deus lhe permite tocar nos bens, nas posses de Jó, naquilo que Jó tinha, não há uma ordem pré-determinada, pré-definida por Deus e Satanás. Deus diz assim, ó, toca assim, depois toca aqui, depois toca aqui, depois toca ali, se não tocar assim eu não deixo. Não. E o diabo sai e ele começa por si só a trabalhar a ponto de arquitetar um plano, como é que ele atacaria. Então ele, como eu disse, ele é frio, calculista, então ele já foi calculando isso. Ele atacou primeiro os bens de Jó, para que o pensamento de Jó voltasse para a família. Então sempre que o homem perde, eu falei algo sobre isso na aula passada, mas eu vou frisar aqui que é interessante, sempre que alguém perde algo na sua esfera comercial, ou algo na sua esfera ligada aos bens, né, materiais, melhor dizendo, essa pessoa ela se volta ainda mais para a família. Tem gente que só vai reconhecer, não estou dizendo que é o caso de Jó, você me entende aí, estou só dando um exemplo. Há pessoas que só vão se voltar para a família quando perderem tudo. Tem gente que se fia em carro, se fia na casa que tem, se fia no trabalho que tem, nas graduações que alcançou ao longo da vida. E quando perde tudo isso, muitas vezes, aí é que se volta para a família, aí que vai reconhecer quem é a família. Então o inimigo muitas vezes ele age assim. Ele ataca os bens, ataca as posses, ataca as propriedades. Uma vez que a pessoa agora fala, agora eu preciso muito da minha família, agora o que me restou, o que me sobrou, a única coisa que eu ainda tenho é a minha família. Aí nessa hora ele vai lá e na família. Aí a pessoa despenca. Muitos acabam não aguentando e acabam tirando a própria vida, porque agora nem a família tem mais. Isso que o inimigo tentou fazer com Jó. Tá? Então ele atacou primeiro essas questões comerciais para só então ver a família. A gente vai ver já já isso aqui. Então vamos lá, o adversário procurou tirar de Jó aquilo que graças ao trabalho duro Jó havia conquistado. Então o que as mãos de Jó, o que o suor de Jó, o que o seu trabalho árduo, o que noites desperdiças de sono, o que manhãs, né, iniciadas mais cedo, né, acordando pela madrugada, ele conquistou, foi tomado tudo de uma vez só, numa derrocada só, coisa terrível. Assim ele destruiu os animais e o pessoal a servir de Jó. Então ele destrói os animais, mas Jó tinha muita gente a seu serviço, que ele poderia ser útil a fim de restaurar o que ele perdeu. Mas aí Jó perde os animais e as pessoas. E um homem, o texto não diz, mas dá para nós entendermos que, sendo um homem tão bom como Jó era, e tendo testemunho do próprio Deus, dá-se a entender que esses empregados, esses funcionários de Jó, não eram só funcionários, ou não eram tratados somente como tal, haja vista o fato de quem era Jó. Acreditamos que eram amigos de Jó, então Jó não perde naquele dia funcionários, empregados. Tá? Jó perde amigos, pessoas a quem trabalharam com ele há muito tempo. A gente sabe que havia muito isso, a pessoa ia trabalhando numa casa e os filhos iam crescendo, os filhos dos servos cresciam junto à casa lá do Senhor, amigos do patrão. Então Jó perde amigos com isso, pessoas que poderiam lhe auxiliar e lhe ajudar a reconquistar o que ele perdera. Então olha o que o diabo fez, olha o que Satanás fez, tirou de Jó o que ele possuía no que tange de seus bens materiais e arrancou amigos, funcionários, pessoas do seu convívio, pessoas com quem ele convivia de sua presença. Olha que coisa terrível, tá, gente? Vamos lá. E com isso, né, desestabilizando financeiramente. Então, naquele seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. O que é o ponto a entender aqui, gente? Vamos lá. É entender aqui, meu querido professor, que Jó estava falido e falido. Então, muitas vezes o inimigo quer nos levar à falência. Porque o diabo sabe que a pessoa sofrendo por questão financeira, ainda, gente, que o nosso foco seja a fé, seja a salvação, seja almas para o reino, seja morar com Cristo nas mansões celestiais. Sim, é o nosso foco, sim, é para isso nós estamos aqui, para isso nós vivemos. Desde que entregamos a nossa vida a Jesus, esse tem sido, sim, o nosso alvo. Mas ainda assim, o inimigo sabe que tirando, arrancando bens materiais, fazendo com que a pessoa às vezes acabe vivendo uma vida complicada no que tange a questão financeira, ele acaba muitas vezes levando a pessoa ao desespero. Muitas são as pessoas que não estão dizendo aqui que todo mundo confia só no dinheiro, ou onde está, né, como Cristo diz, o coração, né, onde está o tesouro, ali estará o coração, como Cristo disse ali. A ideia é entender o seguinte, gente, que o ponto é que o inimigo sabe que essa questão financeira, uma vez sendo acabada, a pessoa ela pensa, vou começar de novo, tudo que eu tinha, eu vou ter que ir lá do início. Então nem todo mundo tem essa força para recomeçar, para reiniciar aquilo que vinha perdido. Então o ponto aqui, professor, para esse primeiro tópico, eu aconselho você a trabalhar esse ponto, só a questão financeira. É analisar o prejuízo que Jó tomou, tá?
analisar como isso financeiramente desestruturou, abalou ele. Ok? Esse é o ponto a se trabalhar. Vamos ver o que mais. O ataque do diabo na esfera do campo. Destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios, o diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Então, para o fim desse tópico aqui, que é o primeiro, vai trabalhar o que Jó tinha: posses, bens, empregados, tá? Que estavam ao redor ali ao seu serviço. E Jó agora, de uma só derrocada, de uma só vez, Jó acaba perdendo tudo isso. E esse é o ponto. Então, à medida que você, professor, trabalhou aí no início do primeiro tópico, o que ele tinha em comparação ao que isso quer dizer hoje, né? Laticínio, carga, como a gente disse aqui, questões ligadas à proteína, né? Carne animal. Também, na hora que é tirado, a gente passa a fazer essa análise de como isso ficou para ele, o prejuízo que isso ficou também nessa área. Então, assim como você trabalhou aí esse ponto, você precisa também trabalhar para esse ponto, tá? Quando ele perde. Esse é o ponto a se focar aqui. Então, produção de proteína foi embora, laticínio também foi embora, perdeu tudo. Então, clientes de Jó que já tinha, já não teria mais como recorrer a ele. Às vezes fica essa questão de dívidas, quando a pessoa tem uma empresa, ela tem dívidas e essa pessoa acaba entrando na falência, não conseguindo quitar, sanar essa dívida. Não estou dizendo que Jó passou por isso, você me entendeu. É bom que se trabalhe isso, a princípio, numa esfera mais moderna, mais atual, né, para poder trabalhar isso aí. Aí pega uma pessoa como exemplo, tenta pegar uma situação como exemplo, um empresário que perde tudo, como é que ele fica? Falido, quebrado, devendo na praça, sem condições de cuidar e levar aquela vida que ele levava, porque hoje a gente vive o que ganha, tem pessoas que vivem o que ganham, pelo menos esse deveria ser o correto até, né? Tem pessoa que quer viver mais do que ganha, mas a ideia é essa. Então, se você tem um estilo de vida, quando você perde tudo que tem, a partir daquele momento você não consegue mais ter essa estabilidade, essa questão toda. Isso aí é importante que você venha trabalhar, tá, meu querido professor? Vamos continuar aqui. Vamos então para uma observação que eu achei importante na revista e eu achei legal colocar aqui. Evidentemente, né, observação aqui, evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Então, o que é importante, caso você tenha tempo e julgue necessário focar na sua aula, professor, é falar com seus alunos e trabalhar a ideia de que nem sempre quando alguém perde tudo é obra do inimigo, tá? É obra do maligno, não. Nem sempre é uma questão espiritual. Muitas das perdas que tem, muitas pessoas que estão passando aí problemas, muitas pessoas que estão aí hoje, né, falidas financeiramente falando, estão aí na lama, como dizem o nome da lama, muitas vezes são questões ligadas à má administração, uma má gestão. Então, às vezes a pessoa compra e não paga, é um prestador de serviço que pega o serviço para fazer, né, a demanda gera uma OS, mas o serviço nunca é feito. Então, são coisas assim que às vezes pode levar alguém à falência. Então, nem sempre que você vê alguém falido, foi o diabo que foi lá e faliu. Às vezes a própria pessoa que está falindo e às vezes acaba até botando a culpa no diabo aí. Então, má administração, tá? Não investindo bem, né? A má investidura também pode acabar trazendo um grande problema, tá? Então, muitas vezes é falta de um bom gerenciamento que pode gerar isso aí. Mas é claro que, no caso de Jó, está muito claro para nós que foi uma ação terrivelmente maligna. Isso precisa ser trabalhado na nossa aula. Segundo tópico, vai dizer para a gente aí, né, a tragédia de natureza familiar. Então, professor, agora a gente não pode mais falar na lição. Não é bom que se fale. Eu aconselho você que não fale mais questão financeira agora. Que se volte às questões que a gente viu, os animais. Que se utilize o tempo que lhe é dado em sala de aula para falar no segundo tópico somente da tragédia de natureza familiar. Então, um dos pontos que a gente precisa entender como professor de EBD, que às vezes o que torna nossas aulas, às vezes, para algumas pessoas, né, que dizem chata, ou alguns não querem mais vir, às vezes as pessoas acabam evadindo-se lá da EBD, muitas vezes é essa questão da gente, às vezes, não saber conciliar, dividir bem, não tornar a aula dinâmica. Então, trabalhe isso agora. Segundo tópico, já tem um título para você trabalhar, está aí, ó, tragédia de natureza familiar. Então, as coisas que a gente poderia ter dito lá relacionadas a essa questão, tá, dos animais, as posses, ficaram lá. Agora é hora de falar sobre a família de Jó. Vamos ver isso aqui, perda da família dele. Para começar, o primeiro tópico diz, filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica, isso aqui está muito claro. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de uma forma calamitosa, né? E eram ao todo ali 7 filhos, homens, e 3 filhas. Então, o que acontece ali? Eu havia dito, né? Jó perdeu os seus bens, aí no mesmo dia,
Jó agora pensando na família, perde uma coisa, pensa na família, perde um bem, pensa na família, perde outro bem, pensa na família. Aí quem Jó perde? A família. É claro que sua esposa esteve do lado dele, isso eu vou trabalhar já já. Mas a ideia é entender o seguinte, gente, que Jó nesse momento, imagina, desabou, o mundo de Jó desaba. São 10 filhos num só dia indo embora, né? Eu estou aqui gravando essa aula, já perdi 2, né? Foram dois filhos. Em 2012, né, minha esposa gestante, e acabou perdendo um filho na gestação bem avançada já, né, mais de 5 meses de gestação mais, acabou perdendo. Então foi ruim, muito ruim. E em 2015 tínhamos um filho, já falei isso em vídeos anteriores, tínhamos um filho, 3 meses de idade, sentiu uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, precisamos levar ao médico, porque não dá para medicar um bebê de 3 meses sem saber o que ele tem, não dá para sair dando remédio automedicando um bebê. Então a gente levou ao médico, infelizmente foi lhe dado lá uma injeção de dipirona que acabou resultando na morte desse menino. Infelizmente, né? Deus sabe todas as coisas. Então foram 2 filhos que eu perdi. Gente, eu fiquei sem chão, perdi tudo, eu ainda não sei até hoje, estou gravando aqui, eu não consigo encontrar uma palavra para poder expressar o que eu senti, o que nós sentimos, o que a minha casa, o que a nossa família sentiu. Eu, o pai, senti, imagina, minha esposa, né, mãe, aí não que eu amasse mais meu filho que ela, ou ela mais, mas a ideia é, gente, mãe, ela carregou ali o menino por 8 meses, né, que nasceu de 8 meses, e não foi fácil não o negócio, né, então foi complicadíssimo. 5 meses do primeiro, que perdeu, lá o 2012, e agora 3 meses de nascido acontece isso, o menino vai para o hospital e lá ele é dado um remédio, por assim dizer, que acaba matando o menino. É claro que nós temos hoje um filho de 17 anos, que é uma bênção, tá? Seriam 3 filhos e hoje eu só tenho um, mas glorifico a Deus pelo filho que eu tenho. Mas voltando aqui, eu não vim falar de mim, mas já que é filho, às vezes tem pessoas que assistem um vídeo, o que está falando dele, é a aula e a aula, mas ainda está dentro da aula, porque eu estou falando de um pai assim, que perde filhos. Jó perdeu filhos, como assim eu também perdi, e não é fácil não, tá? Então a questão é que Jó perdeu num dia só, foi uma perda terrível, irreparável, tá, gente? A dor incrível, terrível, não tem palavras para descrever. E não havia nada mais trágico que esse acontecimento. Então é entender o seguinte, além da perda que Jó sofreu, financeira, isso a gente supera. Perdas como essa a gente supera. Agora a questão é filhos, família. A gente deposita o nosso futuro, nossa esperança, nossos sonhos nos filhos. É para eles que a gente trabalha, é por eles que a gente trabalha. É um investimento que nós estamos fazendo ao longo da nossa vida. A gente caleja a mão, soa, acorda cedo, dorme tarde, às vezes, para poder dar um bem-estar aos filhos. E nem pai nenhum no mundo, eu não conheço nenhum pai no mundo que diz assim, ó, eu quero morrer depois dos meus filhos, eu quero ver todos os filhos morrer, aí eu vou morrer tranquilo. Não, é o contrário, a gente geralmente espera que a gente vá morrer antes dos filhos. Ninguém está pronto para ver os filhos morrer, para enterrar os filhos, e sim para morrer antes deles, serem enterrados por eles. Esse é o ponto. Mas Jó não foi assim. Jó acabou enterrando 10 filhos num dia só. Então, para fazer uma análise, para ver como é complicado. Isso aqui não precisa ser um tempo passado, hoje, antes. É difícil em qualquer tempo, tá? A situação é complicada em qualquer tempo. Jó acabou ali perdendo todos os seus 10 filhos. Continuando, vamos ver aqui a questão da esposa. Né? A frase, amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Vejamos alguma delas. Aqui eu acredito que eu devo tomar um tempinho mais, tá? Por isso que eu não foquei tanto na questão dos filhos, né? Peço a você, professor aí, que trabalhe mais esse ponto, foque mais, tá? E eu não estou muito... quando eu começo a falar disso, eu lembro dos meus filhos, eu não fico muito bem, talvez né, bate uma dor aqui no meu coração, eu não consigo falar muito sobre perda de filho. Então, eu vou tentar trabalhar com vocês aqui a questão da esposa. Eu já peço perdão a vocês por não poder falar muito sobre perder filhos, tá? Que é algo que me machuca muito e me relembra o meu passado. Mas voltando aqui, então, vamos lá. A esposa, a frase amaldiçoa a Deus e morre, né? Atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Vamos ver isso aqui. Então, em determinado momento, quando Jó tem essas perdas todas, e principalmente pelos filhos, aí a esposa de Jó, a qual não sabemos o nome, nos diz aí, né? Ela diz a Jó, ainda te retém tu a tua sinceridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A questão é que essa frase é uma frase realmente chocante. E para tentar explicar isso, realmente, essa mulher, né, muitos a têm como uma vilã da história, muitos a têm como uma mulher terrível, ter dito essa questão. É claro que a gente precisa analisar muitas coisas, tá? Primeiro, a gente está falando de poesia hebraica. Primeiro ponto é entender isso aqui, gente. Não estamos falando de poesia ocidental, brasileira, uma poesia hebraica. Então, nem sempre foi escrito de maneira poética e a gente precisa entender o que ela queria passar com isso, qual era a intenção
dessa mulher. O que ela ia dizer? O que ela disse, sim, a gente vai ver agora, e ela disse mesmo. Mas é entender o que ela queria passar com isso, qual era o ponto a ser analisado. E para falar sobre ela também, é bom, antes mesmo de eu colocar aqui o que eu vou colocar, para a gente poder analisar o texto, entender, gente, que Jó estava lá, um homem rico, falei sobre isso já, acho que em vídeos anteriores, mas vale a pena frisar mais uma vez. Jó era um homem rico, Jó poderia ser um sheik daquela época, né, como aqueles homens riquíssimos, mas o texto só nos dá a entender, e glória a Deus por isso, tá, que Jó só tinha uma mulher. Ela, não sei seu nome, mas ela ainda é conhecida hoje como a singular, mulher singular de Jó. Não são as mulheres de Jó, olha que coisa tremenda. Então, Jó ainda assim, ele tinha uma mulher, essa mulher estava ali com ele. Com todo o sofrimento, com toda a dificuldade, ainda que ela tenha dito algo que desagrada, só da gente ler, mas ainda assim, tá, a história ali por trás, ela estava do lado de Jó, assim como Jó também estava ao lado dela. Jó puxa a orelha dela, por assim dizer, né, chama a atenção dela, mas ambos estão ali. O mais interessante é que Jó pôde contar, a princípio, com a presença dela ali naquele momento difícil, né? Coisa que nem sempre acontece no dia a dia e vice-versa, tá? Às vezes mulheres não podem contar com a presença dos seus maridos em situações difíceis, como também homens não podem contar com a presença de suas esposas, mas Jó pôde contar com a presença dela. Mas vamos ver aqui, né, gente? Tentar entender isso aqui. Eu disse que ia ser uma aula breve, estou tentando aqui ver o que essa mulher disse, o que muitos dizem aí. Então vamos lá. O ponto aqui é se entender, a partir de agora, professor, caso você julgue necessário aplicar isso na sua aula, sinta-se à vontade. Caso não, também fique à vontade. É entender que, por causa dela ter dito isso, algumas pessoas tentam justificar a fala dela ou entender melhor o que ela disse. E existem pontos aí, visões diferentes sobre isso. Uma delas está aqui, ó. Muitos autores tentam suavizar, né, a fala dela, quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Então Jó está ali sofrendo e a esposa não teria dito realmente, ela não queria dizer isso. Não passou isso pela cabeça dela, a ideia de amaldiçoar. Ela não queria, ela não estava pensando nisso, ela só foi irônica. É como que diz, você está sofrendo aí, ainda está servindo a Deus, rapaz? Amaldiçoa esse Deus e morre, dá um jeito nisso aí, para de... acaba com isso logo. Então ela teria dito isso. Então ela foi só irônica. O sentimento dela não era contrário a Deus, ela não tinha nada contra Deus, ela não quis falar contra Deus, não quis que se amaldiçoasse realmente Deus, então ela simplesmente só disse isso. Você está aí sofrendo assim? Ué, que isso? Não acredito que depois de tudo que você passou, Jó, seria mais ou menos isso, né? Você ainda está aí glorificando, ainda falando de Deus. Morre logo aí, amaldiçoa esse Deus e morre. Como que diz? Não que ela quisesse amor, era como se ela quisesse ver ele parando de sofrer. Dá um jeito nisso aí. Então alguns falam isso. É uma visão, tá, gente? Você pode aí tentar explicar melhor aos seus alunos. Outra visão que está aqui, ó. Outros dizem que a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando a louvá-lo e morrer em paz. Então há quem diga que ela disse louvar a Deus. Mas para ela louvar a Deus, mandar ou pedir que Jó louvasse, exigir que Jó louvasse a Deus, teria que estar escrito dessa forma na Bíblia. Então quando você pega a sua Bíblia aí, está escrito o quê? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Então como é que ela manda louvar? Mas como explicar isso aqui? Faz sentido? É claro que para entender isso aqui, a gente precisa saber a origem disso. A origem disso, gente, está ligada a princípio ao fato de que a gente sabe que as nossas Bíblias, a Bíblia Sagrada, não foi escrita originalmente, ou seja, em português. Ainda que tenhamos Bíblias traduzidas para o nosso idioma português, né? Muitas são elas, né? ARC, Almeida Revista e Corrigida, ACF, Almeida Corrigida Fiel, ARA, né? Almeida Revista e Atualizada, a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, né? A Bíblia King James, né? A KJ aí, o Rei Tiago, como alguns conhecem. Então a gente tem muitas Bíblias em português, né? Muitas, né? Reina Valera, a gente tem muitas. A ideia é entender isso aqui. Existem muitas Bíblias em português, tradução em português. E na maioria delas, ou quase todas, está lá: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então como é que alguém vão dizer, a parte B que eu coloquei aqui, que alguém diria que ela teria abençoado? É porque quando você vai para o texto hebraico, a palavra que aparece lá não é a palavra amaldiçoar, aparece a palavra abençoar. Aí complica um pouco mais. É claro que nem sempre isso é um assunto para se trabalhar de maneira clara em EBD, que às vezes EBD não é algo assim tão teológico, mais que a gente conheça a escola bíblica como a maior escola de teologia, o maior seminário teológico do mundo é a EBD, eu também concordo com isso, mas todo seminário teológico ele tem divisões, níveis: básico, médio e avançado. Como é que você vai fazer básico, médio e avançado dentro de uma EBD? Então as pessoas que estão lá, uns têm um conhecimento parco, bem pouquinho, outros já conhecem um pouco mais. Então existem pessoas com grau de conhecimento diferente dentro da EBD, que não dá para fazer essa divisão que você consegue fazer no seminário. Se você já tem um conhecimento, você não tem conhecimento nenhum, você faz um seminário básico.
Se tem um conhecimento um pouco, já passou pelo básico, vai para o médio. Se já domina mais, faz o avançado, bacharel e vai embora. Mas na escola bíblica não dá para você fazer isso. Fulano, senta ali porque aqui é para avançado. Fulano, a sala tal, sala de avançado, sala de base, sala de médio, você não consegue. Então o ponto é entender isso aqui, tá? Que a gente precisa trabalhar questões como essa, só para que as pessoas entendam a origem disso. Então muito se especula o fato dela ter dito abençoa. Por quê? Porque o texto, eu acho que eu falei muito aqui, vou tentar explicar, professor, peço perdão, mas deixa eu ser claro a partir de agora, vou ser mais claro. É porque o texto hebraico não traz a palavra amaldiçoa, esse teu Deus, traz a palavra abençoa. Isso gera problema. Vamos ver isso aqui agora de maneira mais clara no texto hebraico, tá? Caso você queira aplicar isso na sua sala de aula, você vai poder entender, explicar melhor. Vamos lá. A duvidazinha rolou. Então o que eu faço? A Bíblia diz, amaldiçoa a Deus e morre ou abençoa a Deus e morre? Lembra que eu até botei um azinho ali, né? Abençoa e amaldiçoa começa com A. Então eu preciso saber se a mulher disse abençoa, eu preciso saber se a mulher disse amaldiçoa. O que a gente faz aqui? Vamos para Jó 2:9, Bíblia hebraica, que diz assim, vai lá. Então nós temos, gente, a primeira palavra da Bíblia hebraica, capítulo 2, verso 9, tá? E lembrando que no hebraico começa a se ler e escrever da direita para a esquerda. Então a primeira palavrinha do verso 9 está lá. A palavra vatomer, tá vendo aí? Vatomer, a palavra vatomer, já vou trazer a tradução, tá? Então está escrito assim, vou devagarzinho para a gente poder acompanhar. Vatomer, a segunda palavra é lo, vatomer lo, a terceira palavra estou, vatomer lo estou. Aí nós temos aqui odeja, então nós temos vatomer lo estou, odeja. Aí mais uma palavrinha, tá vendo? Mahazik, vatomer lo estou odeja, mahazik, mahazik é a palavra. Aí nós temos outra palavrinha aqui também do hebraico, tá? Tá vendo? Betumaterra, betumaterra, ok? Vatomer lo estou odeja, mahazik, betumaterra. E nós temos aqui a palavra barek, barek, esta é a palavra que a gente vai estudar já, tá? Só para te mostrar o versículo em hebraico, caso seja julgue necessário aplicar na sua aula aí. Vou falar bem devagarzinho. Outra palavrinha, Elohim. Elohim. Lembrando que é o nome de Deus, né? Elohim. Por fim, a última palavra, Vamut. Então nós temos aqui, ó, o texto hebraico lá de Jó 2:9 é Vatomer lo isto, odecha mahazik, tá vendo? Betumaterra, odecha mahazik betumaterra, Barek Elohim Vamut. Mais uma vez, para fechar, eu já vou explicar. Vatomer lo isto odecha, mahazik betumaterra, Barek Elohim Vamut. O que quer dizer isso aqui? Vamos lá. Vatomer, e disse, lo, para ele, isto, né, sua mulher, e disse para ele, sua mulher. Odecha, você ainda, mahazik, mantém sua sinceridade, abençoa. Olha o que está lá no texto hebraico, gente. Por isso que gera esse pepino todo, esse problema todo aí para ser descascado, né? Lá está dizendo abençoa. Deixa eu fechar o versículo. A Deus e morre. Então, o hebraico e o português só mais uma vez. Prometo, vamos lá. Vatomer lo isto, odecha mahazik betumaterra, bare Elohim vamut. Então, o que quer dizer isso aqui? E disse para ele, sua mulher, você ainda mantém sua sinceridade? Abençoa a Deus e morre. Então a mulher está lá no... O texto hebraico traz a palavra abençoa. Como é que você vai explicar isso aqui então? Em sala de aula. O que você precisa dizer, professor aí, para o seu aluno, é que existe lá, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, tá vendo? A palavra seria essa aqui. Deixa eu botar tudo na tela que eu vou explicar. Você viu que eu fiz um quadrinho aqui embaixo, você vai ver isso aqui lá no seu iPad, no seu smartphone, aí também no seu PC, né? Você vai ver que eu coloquei um quadrinho aqui embaixo e eu botei a palavra kalal. A palavra kalal aqui quer dizer o quê? Amaldiçoa. Então dá-se a entender, muitos entendem, tá? É uma explicação dentre muitas que eu não teria tempo hábil de falar aqui. Caso você queira saber mais sobre isso, sempre deixo o meu contato no final do vídeo. Então o que você vai fazer aí? Você vai simplesmente nos mandar uma mensagem, tá, de áudio, de texto, como você quiser, para que a gente possa aí estar te respondendo. Se você é um homem de Deus, é um varão, profeta, um homem do manto, você vai mandar uma mensagem aí, endereçada a mim, no WhatsApp, que eu vou disponibilizar lá no final do vídeo, perguntando, falando algo a respeito da... Até comentando o que você quiser achar melhor, quiser saber mais sobre isso, eu vou te explicar com mais detalhes, coisa que eu não consigo fazer aqui nesse vídeo. Aí, tá, e eu vou estar te passando. Se você é uma abençoada, uma varoa, uma mulher de Deus aí,
você vai estar mandando uma mensagem e a minha esposa vai estar te endereçando aí, respondendo, ok? Então, você homem, manda uma mensagem aí, você abençoada, manda também, porque às vezes você se sentir mais à vontade, minha irmã, ficar mais tranquila, a minha esposa, porque esse telefone, o nosso telefone aqui em casa é um só, e nós dois é quem trabalhamos, atendemos com ele, né? O nosso contato, tá? Minha esposa, a irmã cantora Lohane Guimarães, o nome da minha esposa é esse, né? Lohane, tá? Guimarães, minha esposa, e eu aqui, Fernando Aquino, para atender vocês. Então você, varão, me manda aí a sua mensagem, abençoado, eu te respondo, e você, minha irmã abençoada, mulher de Deus, envia aí a mensagem, a minha esposa vai falar contigo, tá? Ou a gente vai juntos, ela e eu juntos, responder você aí, para que você se sinta até mais à vontade, né? De repente, está com dúvida de alguma coisa, quer procurar, mas tal, o que eu faço, só você mandar aí, dizendo, endereçado aí, irmã Lohane, eu gostaria de tirar uma dúvida assim, seu esposo poderia explicar, e a gente vai juntos, minha esposa e eu, auxiliar vocês. Voltando aqui para a aula, a ideia é entender isso aqui, gente, vamos lá. Então, existe lá, né, na tradição algo chamado Tikkun Shufirim. Até botei aqui. Ó. O que é o Tikkun Shufirim? Tikkun Shufirim é a ideia ou uma expressão dada quando um copista, tá, um escriba lá do período do Antigo Testamento, Antiga Aliança, fazia alguma mudança, alguma alteração ou correção no texto. Tá? Então o que acontece aqui? Você pega aqui, o nome de Deus está aqui. Ó. Depois do abençoa, depois dessa palavra, Barek, quem vem aqui é o nome de Deus, Elohim, melhor dizendo, Deus. Aí, o ideal seria entender que a esposa de Jó não disse abençoa. Porque Jó falou depois, como falas uma louca, fala tua mulher. Como é que a mulher ia falar abençoa e Jó ia chamar ela de louca? Como fala uma louca? Você está abençoando a Deus e chamar ela de louca? Não. Só aí a gente já compreende que a mulher falou amaldiçoa. Essa seria a expressão dita por ela. Então, o que teria que ter escrito aqui seria kalal, maldição, amaldiçoar, desprezar. Então aqui teria que ter, depois do Betumaterra, teria que ter aqui o kalal. Ok? Então, amaldiçoa Deus e morre. Mas a gente entende que essa expressão amaldiçoar jamais poderia estar atrelada, ligada a Deus, sendo um ser tão glorioso, santo, maravilhoso, tremendo que é Deus. Então, os escribas, muitas vezes, quando pegavam uma palavra ligada a amaldiçoar, ou coisa do tipo, do lado atrelada a Deus, a pessoa de Deus, eles simplesmente arrancavam aquela palavra e trocavam amaldiçoar por abençoar. Ok? Então, possa ser, né, é bem provável, e como eu disse a vocês, é bem provável, que aqui era para estar amaldiçoa. Pouco, haja visto o fato de Jó ter reprovado a mulher. Mas o copista veio depois, fizeram um Tikkun Shufirim, que é trocar então essa expressão amaldiçoar por abençoar, tá? A Deus e morre. Então essa é uma das mais plausíveis explicações que a gente consegue achar. Existem outras que, como eu já disse, se eu parar para fazê-lo aqui, vai estender demais o vídeo e não vai ficar tão legal assim. Então sinta-se à vontade para nos procurar, ok? Ainda que não tenha sido claro aqui no que eu disse, também sentindo o desejo de procurar para entender melhor, eu faço com todo o prazer. Gravo um áudio, o que você quiser, para a gente poder explicar e aplicar melhor isso aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa lição. Continuando aqui, nós temos então o terceiro subtópico, que diz o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Então, outro ponto que é interessante se entender aqui, gente, é como aconteceu. Então, aqui, professor, é a hora de você parar e narrar como é que houve essa morte. Então, a gente fala que os filhos de Jó morreram, e aqui a gente abre agora a Bíblia e começa a ler como aconteceu. Estavam eles lá reunidos na casa do mais velho, no dia do aniversário dele. Então, quando falamos do seu dia ali, dá a nos entender que era no seu aniversário. Então, era aniversário desse filho. Ele chamou seus irmãos, mandou que alguém buscasse as irmãs que estavam, certamente moravam com seu pai, Jó, dá-se a entender. Então eles mandam trazer as irmãs. Então todos os 10 filhos estão reunidos embaixo do mesmo teto. Ali vem um vento forte, e esse vento ali a gente entende a origem dele, e ele vem, esse vento, e sopra sobre os 4 cantos da casa, não sobrando lugar para ninguém escapar. Pegou todos desapercebidos, desprevenidos, e caiu sobre todos, deu sobre eles e matou, caiu sobre todos. Isso é interessante. Então, a ideia é entender isso, é narrar o fato histórico, é mostrar como os filhos de Jó morreram, a dor de Jó, e em cima disso trabalhar uma ideia bem mais contextualizada. Mostrar que assim como aquele vento fisicamente soprou dentro daquela casa, derrubou as 4 paredes e matou os filhos, também ocorre hoje em muitas famílias. Há ventos fortes, ventos contrários, ventos que sopram sobre a família.
E é interessante que o vento, ele geralmente nem sempre avisa quando vai chegar. A gente sente, sabe que ele chegou, não consegue identificá-lo, não consegue analisar muitas vezes o grau de força. Ele pode começar a soprar fraquinho e ficar mais forte, ou vice-versa, soprar forte e enfraquecer. Não temos controle sobre o vento, não temos domínio sobre o vento. Assim são algumas provas que vêm contra as famílias. Então, quem sabe você desconhece ou a sua família esteja passando por um vento forte, soprando. Esse é o ponto a se entender aqui, tá? Muitas das ruínas, muitas das quedas, muitos dos problemas vividos, enfrentados por famílias hoje, são também os chamados ventos fortes, né? Aí, espiritualmente falando. A gente vê a degradação familiar, a família se degradando a cada dia mais, né? Esse número excessivo e abusivo de divórcios que estão acontecendo, né? A entrada, a chegada de drogas, muitas vezes no seio familiar, ou nos filhos, às vezes até nos pais, os jovens, pessoas gastando e vendendo o que tem e o que não tem, casamento sendo destruído pelas drogas. A gente vê tudo isso aí, tá? São exemplos de ventos fortes que muitas vezes nós passamos, mas que Deus em Cristo Jesus nos auxilie, nos dê força para vencer o vento. Jesus ainda é aquele que acalma a tempestade, ainda que aquele que faz cessar o vento forte, né? Como ele fez ali com seus discípulos, né? Ele acalmou o vento, ele acalmou a tempestade. Então, o melhor remédio contra os ventos fortes está aqui. É preciso a gente abra a nossa Bíblia em casa, a palavra de Deus, e que busque no Senhor, na estudo e devoção. Então a gente precisa fazer culto no nosso lar, a gente precisa orar pelo nosso lar, interceder pelo nosso lar. A Bíblia deve estar presente a todo momento, a todo instante dentro do nosso lar. Então é importantíssimo a gente ficar atento com isso. Quem sabe você está passando aí um vento forte, o vento está soprando, começou a soprar, ainda esteja fraco, mas você já está sentindo que parece que ele vai ganhar força esse vento, mas clame a Deus nessa hora, busque ao Senhor, tá? A melhor maneira de nós trabalharmos nisso aí é buscar Cristo Jesus na nossa família, tá? Abrir, como diz aqui, é preciso que a família, grave isso. Abra a Bíblia em casa não é para ficar fechada, tem que ter aberta, e aberta, lida, e lida, observada, tá? Tudo posto em prática. Por quê? Porque a Bíblia tem a solução para a família. Para o marido ele diz, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para a esposa ele diz, né, mulher, sujeitais a vosso marido, no Senhor. Olha que coisa tremenda. Para o filho ele diz, vós filhos, obedecer aos pais no Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem prolongue o vosso dia na terra. Para os pais ele diz, pai, não provoque a ira aos filhos. Então toda receita para a nossa família está na Bíblia. A Bíblia tem a palavra, tem o segredo. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada para que a gente possa aplicar na nossa família. E também buscar o Senhor. E buscar aqui, gente, aponta para oração. Nós vamos orar em casa, tá? E jejuar, e fazer estudos bíblicos, pegar alguns temas lá, de repente, sentar a família e estudar a família junto àquele tema. Salvação, arrebatamento, entender doutrinas bíblicas, precisamos entender a doutrina bíblica, tá? Ok? Filiação, adoção, conhecer melhor isso. Esse é o ponto, tá? Então, a gente analisar esse fato, ver o que já passou, trabalhar a questão histórica, professor, para você aí, deixo fazer isso e depois trazer um devocional, aplicar em sala de aula esse ponto, fazer com que seus alunos, nesse momento da aula, absorvam isso e levem isso para casa, para que não seja só algo da aula, algo da EBD, mas que isso adentre os lares, que o seu aluno, o ponto aqui, professor, é chamar a atenção mesmo, o ponto aqui é incentivar, tá? É trabalhar nos seus alunos o desejo de levar para casa essa bênção e viver isso em casa, viver a fé genuína dentro dos seus lares. Vamos ver aqui o terceiro tópico. Então a gente viu no segundo, gente, primeiro tópico, volta lá. Questão comercial, dinheiro, finança, bens, materiais de Jó. Segundo, família. Então que a gente não misture as coisas e perca o foco. Terceiro aqui, a tragédia de natureza física e psicológica. Agora, gente, não é o que está ao redor de Jó. Como os bens materiais, mais fora, mais próximo à família. Não, agora é Jó, é a pessoa. Então a gente falou dos bens materiais, falou da família de Jó, agora vamos falar do Jó, ele por dentro, o psicológico, o emocional, a estrutura de Jó, o pensamento, a mente, o corpo, a alma, a fé de Jó, esse é o ponto. Professor, use o terceiro tópico para falar somente de Jó. A gente, os alunos têm alguma coisa a falar dos tópicos passados, vamos tentar centralizar, tá? Afunila tudo isso aí em Jó, centraliza em Jó, esse é o ponto aqui, nele, a pessoa de Jó, de maneira individual. Então vamos lá, tragédia de natureza física e psicológica. Vamos entender isso aqui. Para começar, o diabo toca na saúde de Jó. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, a doença de Jó, qual era? Primeiro vamos analisar a origem. O diabo feriu a Jó. Feriu. Quem feriu a Jó? Satanás. Satanás feriu a ele.
Então, de uma chaga, e o texto diz isso, chaga, doença maligna. Tá? Não era uma doença natural, comum, natural. Ainda que desde a entrada do pecado no mundo, a saúde do homem foi afetada, debilitada, e a tendência é que muitas vezes a gente acabe estando sujeito a algumas doenças, a enfermidade, como é o caso aí da Covid, coisa do tipo. Mas nesse caso aqui é um caso específico, foi uma doença de origem maligna. Como ele ficou depois, a gente passa, mas a origem, o início, a fonte dessa doença é maligna. Isso que é importante trabalhar. E ela atingiu desde a planta do pé até o alto da cabeça. Foi o corpo inteiro. Não foi parcial, foi total. Jó assentou-se, né, após essa doença de origem maligna, com ela já, Jó agora se assenta nas cinzas, pega um caco de telha, né, ou de barro, como está aqui, e passa a raspar a ferida. E aí, é interessante. Ele ia para o Monte das Cinzas, né, no hebraico Masbala, ou Masbalá, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte, entre cães, insetos e aves de rapina. O que a gente entende aqui é que Jó, após ficar doente, ele vai para a cinza, se assenta sobre o monte de cinza, pega um caco de telha e começa a coçar. Professor, possa ser que nesse momento da aula, algum aluno seu aí diga que não foi cinza, que ele já leu em algum lugar, ou já ouviu alguém dizer, ou já viu em um vídeo, um professor, alguém dizer que era lixo. Então, existem essas possibilidades. Então, eu peço a você, a aula é domingo, que você leia um pouco sobre isso, tá? Estude um pouco sobre esse ponto. Há quem diga que a expressão ali aponta que Jó não teria ido para cinza, ou seja, o lugar onde foi queimado algo, mas tenha ido para o lixo, um lixão da cidade, um lixão lá onde ficava um lixão comunitário, onde todo mundo depositava seu lixo. A ideia é entender o seguinte, que todas as ideias, as duas ideias podem ser válidas. Haja vista o fato de que o lixo naquele tempo não era enterrado, o lixo era queimado. A gente vê casos aí como o livro de Jeremias e outros livros aí da Bíblia, você pode estar pesquisando isso, é importante para a sua aula, que todo o lixo da cidade era posto em um lugar, como o Vale de Rinom e coisa do tipo, a Bíblia mostra, e ali naquele lugar o lixo era queimado, carbonizado, e após queimado o lixo ficavam também cinzas. Então, há quem diga que Jó ficou sobre as cinzas, resto de lixo queimado, ou sobre cinzas que não seriam lixo queimado, o lixo mesmo, ali de maneira física e orgânica, sentado sobre ele. A ideia é entender isso aqui, tá, gente? Então, e eu estou dizendo isso para que não fique algo que acabe pegando toda a aula e acabe ficando uma coisa maciça, fugindo da ideia. O importante é entender o que aconteceu com Jó, né? O Jó estava doente e trabalhe mais, se possível, professor, a origem dessa doença, uma doença maligna, tá? E que afligiu Jó por inteiro, do pé à cabeça. E caso alguém traga algo diferente aí para você sobre, foi lixão, então é lixo, não seria cinza, eu vi um pregador dizer que é lixo e tal, ainda assim, tá? O bom é que a gente chegue ao denominador comum para que não fique muito maciça a aula por causa disso aí. Vamos lá. Dando continuidade aqui, saúde mental. Então a gente viu a saúde física. Fisicamente, apesar de não sabermos descrever, né, há quem tente aí dizer que foi uma coisa, foi lepra, foi não sei o quê, muito tempo às vezes se gasta para tentar entender qual foi essa doença física de Jó, o que o diabo botou nele. Ainda que a gente não tenha uma explicação clara, você vai pegar muitos pontos da Bíblia que vai dizer que saía pus, feridas abertas, expostas, Jó tinha que coçar, há quem diga que tinha bicho, então muita coisa se diz a esse respeito. Não dá para se ter uma noção clara do que era hoje, ou tentar, à luz da medicina, identificar a doença, mas o fato é entender que Jó foi acometido por inteiro dessa doença, que ela tinha origem maligna. Esse é o ponto de se trabalhar. E para onde ele teria ido após estar doente. Aqui no segundo tópico, no subtópico, a questão aqui é entender o seguinte, saúde mental, vamos lá. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Então, gente, Jó estava deprimido. Aí, o ponto aqui é pegar muitas vezes as falas de Jó. Dentre uma delas, que é interessantíssima, é o fato, e não está aqui, eu não coloquei aqui, mas a lição traz isso, o fato de que Jó teria amaldiçoado o dia em que nasceu. Então, para alguém chegar a dizer coisas desse sentido, ele estava bem abalado, bem... Né? O fato é que, ainda que abalado, ainda que chocado, ainda que perplexo, ainda que surpreso, quer seja a reação que Jó tenha dado em relação ao que lhe aconteceu, é o fato de que, espiritualmente, ele continuava firme. Jó não acusa Deus, Jó não atribui a Deus nada do que lhe acontecera, tá? E atribuir não quer dizer que Jó não tenha dito que Deus não tenha havido participação de Deus, mas que Jó não fala mal de Deus por causa disso. Esse é o ponto de não atribuir a Deus. Jó não culpa a Deus no sentido ruim da coisa, tá? O interessante é que espiritualmente ele estava bem, mas no emocional, haja vista o fato de ele já não estar bem, perder os seus bens. Aí ele perde o bem mais precioso, os bens mais preciosos são os filhos. Do lado a esposa pede para que ele amaldiçoe a Deus. E ele ainda tem um juízo interessante de chamar a atenção dela.
como falas uma louca, fala tu, mulher. Olha que coisa tremenda. Então é interessante isso, ele ainda chama a atenção dela. Aí os amigos vêm para tentar me aconselhar, e os amigos acabam até agravando um pouco a situação. Mas, nasce ali um clima de acusação. Os amigos acabam trocando farpas com Jó e acusando, tentando justificar o porquê de ele estar daquele jeito. Então, com tudo isso, Jó disse algumas coisas, sim, que demonstram que ele estava ruim mentalmente, mas com tudo isso, Jó não de maneira nenhuma culpou a Deus por nada. Então havia uma espécie de equilíbrio, tá? Emocionalmente abalado, fisicamente doente, mas Jó manteve sua integridade, a sua retidão, a sua fé em Deus. Então muitas vezes, muitas lutas da vida, muitas vezes vêm para tentar chocar nossa mente, abalar nossa mente, mas que a gente precisa entender que é necessário estar firmados na palavra, firmados em Deus. Tá? Muitas vezes você pode estar chateado com alguém, pode ter perdido algo, alguém precioso a seus olhos, mas a gente precisa continuar tendo fé em Deus, certeza de que Deus é glorioso para nos abençoar. Então não dá para dizer que ele passou por uma depressão, tá? Se a gente fosse tentar trabalhar hoje, contextualizar o que seria, ou como ficou a mente de Jó, a gente vê que ele disse algumas coisas que às vezes nos dão a entender isso. Então, professor, cabe a você trabalhar melhor isso aí na sua lição, na sua aula, tá? Mas que ele passou por uma tensão complicada, psicologicamente passou mesmo. Concluindo aqui, vamos lá. Nessa lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante das calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Então, a lição, dentre muitas lições que nós tiramos aqui desse livro, é essa aí, gente. Que ainda que as perdas nos sobrevenham, ainda que as dificuldades também se levantem contra nós, que nós permaneçamos fiéis, tementes, buscando a presença de Deus, tá? Esse aí é o ponto a se trabalhar nessa lição, professor, se trabalhar nessa aula. Se ainda restou alguma dúvida no que eu falei, se ainda não está tranquilo, mais uma vez, peço que vocês entrem em contato conosco, tá aí, tá o nosso contato. Peço que vocês também, aquele que puder, nos dê um feedback aí. Em que sentido? Comentando, de repente faça um comentário do vídeo, nos auxiliando, nos ajudando, o que você tem achado, como é que isso tem trabalhado aí e ampliado, melhorado o estudo de vocês, tem acrescentado, de repente algo que vocês também querem que a gente possa estar trabalhando aqui. Eu tenho algumas ideias para vídeos posteriores, não só comentando EBDs, mas também trazendo assuntos teológicos, questões ligadas aos textos originais, que às vezes trazem também dúvidas a alguém. A gente está tentando trabalhar com isso aqui. Tá? O que a gente está procurando fazer primeiro é melhorar essa questão audiovisual do canal. Estou tentando trabalhar questões ligadas a microfone, a um computador melhor para estar fazendo edição, que eu ainda não tenho, uma câmera também HD que eu não tenho ainda, mas Deus ele tem nos auxiliado, nos ajudado. Se você também sentiu o desejo de nos auxiliar em qualquer uma dessas áreas, sinta-se à vontade. Tá? A gente está aqui para, em nome de Jesus, ser bênção para a vida de vocês. Fiquem com Deus, prazer estar com vocês até aqui, até a próxima aula. Aguardo o contato de vocês, aguardo também aí embaixo o comentário de vocês. Que Deus e Cristo vos abençoe, tá? Até a próxima aula. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.